Paris possui uma contribuição para a história do protestantismo muito maior do que nós estamos acostumados a reconhecer. Eu me encontro em frente à Catedral de Notre-Dame de Paris. Marco Zero da França, esse monumento histórico, testemunhou muitos eventos importantes, como a Revolução Francesa, com a autocoroação de Napoleão, e mais recentemente sofreu um grave incêndio. Isso gerou uma comoção global e fez com que cristãos do mundo inteiro levantassem questões de uma forma ou de outra. O fato é que esta não foi a primeira vez que a Catedral de Notre-Dame contemplou as chamas. Em 1523, uma grande labareda ardia no pátio da Notre-Dame. Eram obras de Lutero e outros escritos reformados. Parte deles pertenciam a Jean Vallière. Ele foi o fósforo que acendeu essas chamas, sendo o primeiro mártir protestante francês que foi queimado vivo a poucos metros dali. Nessa mesma semana chegava em Paris o adolescente João Calvino. Enquanto o espírito da reforma ardia para iluminar o obscurantismo na Cidade de Luz, esse evento trágico marcaria para sempre a jovem alma do reformador, que um dia viria a inspirar o grande lema da reforma: após as trevas, luz. Calvino chega em Paris com 14 anos de idade para estudar no Collège de la Marche e no Colégio Montaigu, um dos mais rigorosos da época, onde Calvino aprendeu a lógica, a filosofia, as ciências humanas e o latim. Um pouco mais tarde, ele vai retornar então a Paris para estudar no Collège de France ou no Colégio Royal. Calvino está ali então aprofundando seu conhecimento de grego, de hebraico, das línguas originais das escrituras e mais ativamente participando do movimento reformado. Nicolas Cop, um de seus colegas, reitor da Universidade de Paris, num discurso inaugural, usa um material identificado como uma defesa aberta ao movimento reformado. Há uma reação onde mais de 200 protestantes são presos e Calvino precisa fugir do seu próprio telhado, porque ele foi reconhecido como um dos coautores do discurso de Nicolas Cop. Eu vim para a França com a minha esposa no ano de 2011 com o desejo de contribuir com a promoção do Evangelho em território francês. Nós tivemos 2 filhas aqui no campo missionário. Pela graça de Deus, nossa família ainda está crescendo. Nós viemos para cá conscientes dos obstáculos que envolvem a plantação de uma igreja em território francês, especialmente em Paris, onde os valores pós-modernos já estão tão cauterizados. Muito ceticismo, muito relativismo, um ambiente que se considera pós-cristão. E estando aqui, nós somos ainda mais conscientes do poder de Deus para edificar a sua igreja. Deus tem sido gracioso e nós podemos celebrar o crescimento da igreja através de uma recepção de 12 novos membros, dentre os quais 4 batismos, o que trouxe muito alegria ao nosso coração. Então, ao longo desses 9 anos, temos visto pessoas se converterem, pessoas sendo batizadas, e temos a certeza de que Deus é soberano e está infinitamente acima de qualquer obstáculo cultural. Nós temos sido alegremente surpreendidos por Deus com a maneira como os jovens, mesmo nessa geração pós-moderna, estão abraçando a fé reformada, aquela que proclama as verdades gloriosas e absolutas da fé cristã, apesar de não estarmos hoje conectados a alguma denominação aqui na França, mesmo porque muitas destas denominações têm cedido em alguns pontos às pressões culturais. Nós não somos uma igreja que caminha sozinha, nós somos uma igreja de confissão batista reformada que tem sido já há alguns anos acompanhada pela agência missionária Heart Cry, presidida por Paul Washer, e nós temos tido então o privilégio de sermos acompanhados e mentorados, por homens de Deus que trabalham de forma muito fiel e poderosa em nossos dias. Alguns obstáculos são muito evidentes diante de nós, como por exemplo a dificuldade de se encontrar um espaço para cultuar a Deus no centro de Paris. É importante estar no centro de Paris porque muita gente vive em volta, na periferia, e o acesso ao centro é muito fácil. Então, o ideal era ter uma igreja no centro de Paris. É um grande desafio para nós termos, por exemplo, só durante algumas horas do domingo, um espaço para cultuarmos a Deus e a maior parte das reuniões de meio de semana terem que acontecer ainda na nossa casa. E é claro que um outro obstáculo que nós temos enfrentado desde a nossa chegada aqui
é a questão financeira, o alto custo de vida para se viver em Paris. E desde que chegamos aqui até hoje, nós ainda não conseguimos levantar os recursos necessários para que a nossa família possa se dedicar integralmente ao ministério. A minha esposa, por exemplo, desde que chegou aqui, tem tido a necessidade de trabalhar, o que tem implicações para a nossa vida familiar, o pouco tempo disponível para estar com as crianças e que, por sua vez, acarreta também no meu tempo, que poderia ser dedicado ainda mais à igreja. Então nós oramos para que Deus levante novos mantenedores para que possam completar aquilo do qual carecemos, para que a nossa família possa viver o ideal do padrão bíblico, né, para a família pastoral. Celui qui n'a été jamais séparé du Père, disant mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Imaginez les fils contemplant les cieux, cherchant l'égard favorable qu'il a toujours eu et ne voyant que les ténèbres. Et les pères cherchant les fils derrière ces ténèbres et ne voyant que notre vilité. Quel moment désespéré! Mais car nous sommes couverts de Christ, il ne voit que la lumière de l'étoile du matin. Par la première fois, nous pouvons nous présenter devant Dieu avec l'assurance que l'approbation de Dieu envers nous est complète. Nous nous présentons couverts de Christ. Eu me encontro no famoso Champ de Mars. Pouca gente sabe que aqui é um lugar também solene para a fé protestante. Logo após o massacre de São Bartolomeu, o rei mandou lançarem a metade dos corpos daqueles que foram massacrados no rio Sena, com o objetivo de que, flutuando até a cidade de Rouen, todos pudessem estar debaixo de terror da ameaça católica na supressão protestante. Aqui, que não fazia parte já do território parisiense, havia uma praia aos pés do Sena e muitos destes corpos ficaram expostos nessa praia. O povo, então, francês que aqui habitava, para esconder essas cenas de horror, decidiu fazer do Champ de Mars um cemitério improvisado. E até hoje, há muitos corpos desses nossos heróis da fé aqui enterrados. Muitos anos mais tarde, seria colocado aqui no Champ de Mars a famosa Torre Eiffel, um dos monumentos turísticos mais visitados de todo o mundo, símbolo da capacidade artística humana, uma grande coroa para o prestígio que Paris possui, mas eu prefiro guardar para mim, pela providência divina, como um grande memorial desses nossos heróis da fé. E às vezes, fazendo caminhadas de oração nesse campo, eu me recordo daquela passagem bíblica onde Deus torna-se para Caim e diz: o sangue do teu irmão clama da terra a mim por justiça. E como Tertuliano afirmou que o sangue dos mártires era a semente da igreja, eu creio que Deus haverá de honrar os esforços desses homens que abençoaram tantos povos com o protestantismo, mas cujo território e cuja pátria ainda não foi alcançada da maneira que nós desejamos. Bonjour, je m'appelle Claire et moi je suis arrivée à l'église Bonne Nouvelle en mars 2018. Et ce que je peux témoigner en tout cas, c'est que Dieu fait vraiment beaucoup de grâce dans cette église. Il bénit le peuple parisien et on a vraiment besoin de plus d'églises, de plus d'enseignants qui prêchent vraiment la bonne parole ici à Paris, ici en France. Voilà, c'est très encourageant et ma vie est bénie et je remercie le Seigneur pour l'œuvre qu'il fait ici à Paris.
Bonjour, je suis Kerline, membre de l'église Bonne Nouvelle. J'ai connu cette église en 2014 grâce à une prédication de Paul Washer. J'étais jeune dans la foi, j'étais en recherche d'une église et j'ai donc visité l'église Bonne Nouvelle. Depuis que je fréquente cette église, j'ai énormément grandi sur le plan de la foi. Au niveau théologique, ce que je peux dire de cette église, c'est que le message de la croix est véritablement prêché. Bonjour, donc je m'appelle Marie-Thérèse Leblay, donc j'ai 66 ans. Je connais Bonne Nouvelle depuis 2 ans et croyez-moi, malgré les nombreuses églises que j'ai effectuées, c'est la première église où vraiment le pasteur donne les informations vraiment véritables selon la parole du Seigneur. C'est vraiment des messages qui apportent énormément au point de vue spirituel, qui sont vraiment très enrichissants. Moi, je m'appelle Moïse. J'ai connu l'église Bonne Nouvelle suite à la conférence de Paul Washer. Je rends grâce à Dieu pour cette église parce que depuis qu'on a connu cette église, nous sommes encore plus proches de notre Seigneur, de notre Dieu, parce que la prédication est vraiment textuelle et les pratiques ont des bases bibliques. Meu nome é João Vitor e eu e minha família nós viemos aqui para Paris, França. Viemos com um chamado missionário. Glória a Deus que eu conheci a vida da família Pelosi, do Davi, da Maia, onde eu pude aprender um pouco mais do Evangelho, descobrir a fé reformada que até então eu não conhecia. E isso deu uma guinada em nossa vida e nós viemos a congregar aqui na Bonne Nouvelle, uma igreja firmada na Palavra de Deus. Bonjour, je suis Loïc, je suis à l'église Bonne Nouvelle depuis 3 ans et je suis ancien en formation dans l'église Bonne Nouvelle depuis 2 ans et demi. Je suis arrivé à l'église Bonne Nouvelle et j'y suis resté premièrement pour la prédication qui était une prédication textuelle, ce qui est assez rare dans nos églises en France et particulièrement à Paris. Et bien que je sois arrivé avec des affinités théologiques avec cette église, ça ne m'a pas empêché d'apprendre énormément de choses, notamment la compréhension biblique d'être membre d'une église, ainsi que la pratique de la discipline au sein d'une église. Nous sommes une famille, nous vivons cette redevabilité les uns envers les autres. Nous sommes là pour nous exhorter, pour nous reprendre. Nous sommes pierres d'un même édifice, membres d'un même corps. Et cet accent-là, je l'ai beaucoup compris arrivé ici dans cette église. Et ainsi que, étant ancien en formation, j'ai aussi beaucoup été béni de la manière dont l'Église travaille à former des anciens et l'importance pour une Église, la priorité aussi d'une Église de travailler pour former des anciens pour le service. Bonjour, je m'appelle Nathanaël Fils, je suis membre de l'église Bonne Nouvelle depuis plus de 2 ans maintenant et j'ai rejoint cette église après avoir discuté avec David Pelosi, son pasteur principal, en sachant que j'y serais bien enseigné avec des prédications qui suivent la parole de Dieu et que je vivrais aussi la réalité de l'évangile par la communion fraternelle. J'ai rapidement aussi participé à la formation d'anciens organisée par David où nous nous réunissons une fois par semaine. Nous prions ensemble, nous étudions la parole ensemble, la théologie à travers de lectures, d'ouvrages et nous organisons aussi la vie pratique de l'Église. C'est vraiment une bénédiction pour moi de pouvoir vivre cette formation et vivre tout simplement la réalité de l'Église, du corps de Christ dans cette Église à Bonne Nouvelle. Et je crois que Dieu nous fait la grâce de pouvoir être un modèle en toute humilité pour les églises en France et à Paris.